Paz do Senhor Jesus, acompanhe todos vós, meus irmãos que estão em casa, pela internet igualmente. Hoje teremos uma aula desafiadora. Uma aula que vai prescrutar nossos corações. Tem muito a ver com o que você falou, Ana. Por que que os ímpios prosperam, comandam, crescem, e os justos padecem? Vamos entender como Deus lida com isso. Lidando primeiramente com o salmista, né? Senhor, guardo no teu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós queremos neste momento, Senhor, unidos como igreja, corpo de Cristo, todos aqui portadores do teu Santo Espírito, que nos é por habitação e morada. Queremos, neste momento, aprender de ti, Senhor. Que o Senhor possa conduzir a aula, conduzir, Senhor, não só esta, mas as demais aulas. E também, ó Deus, edificar-nos, iluminar-nos e tratar, Senhor, dos nossos corações. Da mesma forma que o Senhor fez com o salmista. Abençoa, Senhor, nossa manhã, nossa EBD, sejas comigo, Senhor, e com os irmãos, para que todos os corações estejam receptivos. E abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Edu, querido, clamando por justiça. A justiça divina e a confiança no julgamento de Deus é o que veremos hoje no Salmo de número 10. Eu sempre faço um prefácio para nos posicionarmos. Nós temos que, ao longo da nossa jornada da vida cristã, considerarmos um fato que é inegável. É aquele fato que o mundo é cheio de violência. É um mundo violento. E que bom, né? A Bíblia não omite essa realidade humana. Muito pelo contrário, a palavra exalta essa realidade humana. O livro de Gênesis, eu já preparando essa aula me lembrei. Logo após a queda do homem, Caim matou Abel. E tudo era muito bom, a criação maravilhosa do Senhor. E Caim matou Abel. 2 capítulos adiante, já na época de Noé, nós encontramos o relato de Gênesis 6. E o Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado em toda a terra. Na terra, o que era continuamente mal por causa do desígnio do coração. Uau, hein? Já pensaram? Quantos neste momento estão passando por lutas e dificuldades extremas?
Eu coloquei aqui ucranianos. Não deve ser fácil, não. O país estava em paz. De repente, se tornou em guerra. 34 milhões. Ouvi dizer que 14 saíram do país. Uau! Os palestinos, os próprios israelenses. O que houve essa semana, a semana passada no Nepal, foi terrível. Incendiaram toda a cidade. E essa semana mesmo, né, drones sobrevoaram a Dinamarca, vocês acreditam? E a Inglaterra. Os aeroportos foram fechados na Alemanha. Fiquei pensando nos nossos irmãos na Suécia, que saíram daqui, porque o Brasil é violento, e nós vamos para a Suécia. Então, aconteceu do lado. Então, ninguém está seguro. Não estamos seguros. E eu não me refiro somente a uma guerra gerada, a uma violência gerada por guerra. Porque nós temos outros problemas. Violência urbana é típica no Brasil. Nós somos governados por facções, né? É mais ou menos isso. Narcotráfico, violência infantil, tráfico de menores, violência sexual, violência racial, étnica. E temos ainda as catástrofes, né? Geológicas, tsunamis, frio intenso, calor intenso, epidemias. Opa! Eu cheguei a essa conclusão, sim. O mundo é um lugar bem violento. Cheio de violência. É que vivemos bem, né? O Senhor nos coloca num alto e sublime refúgio, né? Mas não é assim com todo mundo, não. Tudo isso ocasionado por um único fato. É a maldade humana. Eu não posso atribuir isso a Deus. Deus é o culpado. Tudo isso cometido pelas nossas injustiças. E aqui uma observação. Fomos considerados o ápice da criação. Não fomos? O Senhor Deus criou homem e mulher, e este foi o ápice da criação, e esse mesmo homem é o causador de tudo isso. Eu escrevi aqui, não é nosso objetivo estudarmos nesta EBD a origem do mal. Porque isso daqui demandaria talvez um curso, certo, Dumbra? Mas é importante nós reconhecermos, como cristãos que somos, que o mal existe como uma evidência bíblica, que, aliás, é fruto da própria revelação divina. A Bíblia revela isto para nós. O mal é fato. E começou lá no Éden, né? Gênesis 2:7. De toda árvore do jardim comerás livremente. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E preferimos então comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está aí. O mal existe por causa disso.
E nós temos que saber lidar com ele. E convivermos com ele. E nós temos que saber, principalmente, que Deus é incapaz de fazer o mal. Ok? Porque a mesma Bíblia, a mesma palavra que revela que o mal existe, ela também revela que o Senhor é santo, santo, santo. E muito justo. E muito compassivo. E nós temos que saber que Deus está no controle de tudo. Apesar do caos que vivemos. Cantamos isso, né? De Deus no controle. Eu anotei aqui. No controle está meu Deus. Tudo governa. O Senhor nosso Deus é soberano sobre todas as nações. Ele tudo vê, tudo sabe, Ele tudo conhece. Premissa da aula. E o salmista, lá no Salmo 10, que nós vamos ler agora, ele reconhece a maldade do coração humano e vai pôr isso para fora. E também ele sabe o que é um mundo violento. Ele vai falar da violência que existia lá no momento em que o Salmo foi escrito. Ele vai descrever como sendo um mundo cheio de falsidade. Injustiça, intolerância, um mundo cheio de vingança. E ele vai iniciar a leitura ou a escrita desse salmo fazendo uma indagação. Senhor, por que tu estás longe? Nós já vamos ler. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da minha tribulação? É como se esconder atrás do sofá, né, querida? Eu também me escondi muito atrás do sofá. Meus pais eram bons. Mas fomos tratados ali, debaixo da cinta. E eu não os culpo, muitas vezes. Ele lança a pergunta, será que Deus se esqueceu de nós? É certamente que um pensamento semelhante a esse já passou pela nossa cabeça, né? Na minha já passou. Ou não passou? Nas nossas cabeças. Em algum momento da nossa vida. Num grau maior ou num grau menor? Cadê meu emprego, Deus, que não vem? Por que o Senhor não me guardou deste problema? A gente vai falando estas coisas, né? Por que eu estou sendo humilhado lá no meu emprego ou na minha faculdade? Ou no meu lar? Humilhado às vezes pelos filhos? Por que o Senhor não me abençoa como abençoa os outros? Nós vamos ver que o Salmo 10 é um consolo para corações que sofrem com essas injustiças. Põe aí o próximo, querido. Com o coração que sofre com as lutas diárias, irmãos. É uma mensagem para os corações aflitos.
E foi escrito para nos lembrar que esses sofrimentos que estamos tendo e temos não são maiores daqueles sofrimentos que Jesus teve. Lembram-se? Jesus foi traído, não foi? Foi. Às vezes somos traídos e o nosso coração fica indignado. Jesus foi abandonado e nós também nos sentimos abandonados. Jesus foi humilhado. Jesus passou por escárnios e também passou por dor física. Portanto, conclusão, Jesus conhece os nossos sofrimentos também. Porque ele passou por iguais sofrimentos. Eu escrevi aqui, Jesus enfrentou algo bem pior que possivelmente nunca iremos passar. O flagelo dele, os murros, os socos, as varadas, a crucificação em si, a humilhação, a cusparada. Vamos ler o Salmo. Vamos ler o Salmo. Põe aí o próximo. Edu. Ele é grandinho, mas eu praticamente tentei decorá-lo, né? Para fazer rapidinho, né? Senão o Ferreira me pega hoje. O relógio está correndo, Ferreira. Eu já estou vendo lá. E é grande. A derrubada dos ímpios. Esse salmo não tem título. Vocês estão com a Bíblia de vocês aí? Abram. Não tem título. Porque para o mundo judaico, e eu peguei um estudo judaico aqui dos Salmos, ele faz parte do Salmo 9. É uma continuação do Salmo número 9. Então, vocês vão ver que o Salmo 9 é uma ação de graças. E lá diz, ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, possivelmente Absalão. Salmo de Davi. E o 10 não tem o sobretítulo. Portanto, dizem que é uma continuação, e pode ser mesmo. É uma continuação pelo seguinte: o Salmo 7 já tinha tratado do justo e do ímpio. Aí o Salmo 8 fala que Deus cuida de tudo e conhece tudo, está sobre todos. E aí o Salmo 9 faz uma ação de graças. Obrigado, Senhor, pelo teu livramento. E o Salmo 10 diz, então, mas temos um problema que são os ímpios. Começa assim. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Vocês viram? Eu pus aí o ponto e vírgula em vermelhinho em todos. Porque aqui nós temos aquele exemplo do poema hebraico. Ele, na verdade, vai fazer uma segunda referência, um paralelismo de segunda referência. Ele vai explicar a mesma coisa com outras palavras, ok? 2. Com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram.
Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus. São todas as suas cogitações. Eles são prósperos nos seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Próximo, querido. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucidos inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja. Em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu. Virou o rosto, não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. E não te esqueça do pobre. Próximo, Edu. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. O verbo é sumir, não somar. Somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Belo salmo, bem profundo. Podemos tirar daqui algumas lições preciosas. E eu separei algumas aqui. Eu não vou dar o número, porque se não der tempo, vocês vão ficar ansiosos. Faltou um ou outro. Mas vamos seguir. Precavido, né? Põe o próximo, Edu. Primeira lição que podemos tirar. O salmista faz um clamor de fé. Foi o que você fez aqui, Ana. Eu anotei. Você entrou e fez assim. Eu quero fazer uma oração com muita fé. É esse sentimento do salmista. O salmista vai nos ensinar. Ele ensina o crente a clamar. Mas não é qualquer clamor. É o clamor com fé. Por que tu te escondes, ó Deus, na hora da tribulação? Por quê? Por que tu me desamparas, Senhor? É isso. Ele expressa um lamento. Por que te conservas longe, ó Deus? Por quê? Parece alguém rebelde, é o que me veio à cabeça.
É. Alguém revoltado? Parece, né? Quando você lê assim, parece que é um clamor de alguém que está revoltado, indignado com Deus. Mas não é isso, não. É, na verdade, alguém colocando a sua fé em prática. É com sinceridade. Pastor Ion diz que esta palavra sinceridade é sem cera. A cera esconde as coisas. Vira uma máscara. Sinceridade é algo assim, sem cera. Eu não vou esconder o que eu sinto. Exatamente naquele momento onde o sofrimento tomou conta do nosso corpo. Do nosso corpo. Nosso corpo está exausto. Tomou conta da nossa alma, né? Nossa alma fica desesperantosa. Sem esperança. E o nosso espírito fica entristecido. O corpo abala, a alma abala e o espírito abala. Eu já me senti assim. E eu tenho certeza que irmãos já se sentiram assim também. Só que há uma diferença entre o clamor de um rebelde e um clamor de um homem, uma mulher com fé. Um clamor com fé, ainda que nós venhamos a confrontar o Senhor, nós temos que o Senhor permanece ainda no nosso foco. Eu levo a minha angústia para Ele. Porque ainda cremos que Ele, o Senhor, é a solução do nosso problema. É isso que o salmista faz. Ele vai até o Senhor. Por que, Senhor, te conservas longe? Ele busca orar. Ele não abandona o Senhor. Ele não vai atrás de parentes. Ele não vai atrás de uma outra solução para o seu sofrimento. Ele não diz, não tem mais jeito. Ele não vai atrás de anjos. Mas ele crê que o Senhor ainda tem uma solução para o sofrimento e para a aflição e para a sua dor. Interessante isso. Agora, um clamor rebelde não procura solução. Um clamor rebelde procura culpados. Alguma coisa apta a diminuir a minha frustração. O patrão é culpado. O cônjuge é culpado. O cunhado, eu pus cunhado, né? Tinha que ter. A cunhada. São sempre culpados. Minha cunhada deve estar vendo ali também. O vizinho é culpado. O pastor é culpado. Deus, você é culpado.
Uau! Quando isso acontece, o rebelde não procura paz. Não. Foi o que Adão e Eva fizeram depois da queda. Lembram-se? Caíram, né? Deus foi buscá-los, se esconderam, fugiram de Deus. O salmista busca Deus, mas eles fugiram de Deus. Disse o homem, foi a mulher que tu me destes por esposa. Disse a mulher, foi a serpente que me enganou. Percebem? Não procuraram a solução que era buscar e abrir seus corações diante de Deus. Não fizeram. Nossa, o livro de Gênesis está tudo ali. No clamor com fé, eu peguei o exemplo de Marcos 9. Aquele pai aflito pede a Jesus a solução para a enfermidade do filho. Aquele filho possesso, desde o nascimento. E o pai se achega a Jesus e diz, tu podes curá-lo. Jesus disse, tem certeza, eu posso. Porque tudo é possível àquele que crê. Disse o pai, eu creio. E ajuda-me na minha falta de fé. Uau! No clamor com fé, reconhecemos sempre nossa fragilidade, queridos. A nossa dependência ao Senhor. Por isso que o salmista, de uma certa forma, ele diz, Deus, eu não consigo. Deus, eu não tenho a solução. Deus, eu preciso de Ti, porque Tu és a minha força. Portanto, a primeira lição, queridos, do Salmo 10 é essa. É não fugirmos, nunca, mas buscarmos o Senhor com um clamor de fé. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Obrigado, Célia. Esse é o primeiro passo da lição de hoje. Próximo slide. O salmista, a partir do verso 2 até o verso 11, depois vocês acompanhem na Bíblia, porque já tiramos o texto, ele vai rasgar o coração dele diante do Senhor. Ele vai expor ao Senhor toda a sua aflição. Ele expõe tudo aquilo que ele vê ao seu redor. Tudo aquilo que aflige a sua vida, consome a sua alma. Os arrogantes, o perverso, o avarento, o soberbo, o ateu que diz que não há Deus, os adversários, o ímpio que a todos ridiculariza e diz, eu nunca vou ser abalado, nunca de geração em geração, que mal poderá cair sobre mim? Então é aí. Ele está colocando diante do Senhor tudo que aflige ele. E muitas vezes somos tímidos
ao falarmos com o Senhor. Aqui no templo, eu até concordo, nós oramos comedidamente, e o mesmo fazemos nas nossas reuniões de oração, porque fazemos isso de forma litúrgica e didática. Não dá para ficar rasgando aqui, até porque é gravado, rasgando o nosso coração. Porém, quando estamos no nosso quarto, necessariamente nós não precisamos permanecer tímidos. É o que o salmista nos ensina. Nós podemos sim rasgar nossos corações verdadeiramente. Logicamente, mantendo reverência, né? Temor e tremor. Mas podemos fazer isso abertamente. Como ele fez. Eu peguei 2 exemplos. O Salmo 12. Davi vai de novo rasgar o coração dele. Ele começa o Salmo 12 dizendo: socorro! Socorro, Senhor! Porque já não há homens piedosos. Porventura desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens? Porque eles falam com falsidade, uns com os outros, falam com os lábios bajuladores e coração fingido. Corte-lhes, Senhor, todos os lábios bajuladores. A língua que fala soberbamente, corte-a. É um desabafo ou não é? Ele rasgou o coração dele aqui. Ao Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando te ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração todos os dias? Até quando se erguerá contra mim o inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Uau! Então, rasgar o coração parece que é bem bíblico. Não de qualquer jeito, mas com reverência. Moisés rasgou seu coração, intercedendo pelo povo no dia em que fizeram o bezerro de ouro. Moisés chega a ter um entrevero com Deus. E o entrevero foi duro. Moisés disse assim para o Senhor: Senhor, se não os perdoares, risca o meu nome do livro. Caramba! Risca o meu nome do livro. Moisés literalmente perdeu a paciência, mas Deus não o repreendeu. Aliás, esse capítulo termina dizendo o seguinte, que Moisés e o Senhor conversavam face a face. Não sou eu que estou dizendo, está escrito. Estou certo, Marcão? Paulo, o apóstolo Paulo, ao editar a carta aos Romanos, lá no capítulo 3, ele rasgou o coração dele, diante do Senhor. Sabe o que ele fez? Ele reproduziu o Salmo 14.
e o Salmo 10. Romanos 3, a partir do verso 10, depois vocês leem em casa. Porque está escrito: não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. E a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Esse é o Salmo 14, versos 1 a 3. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Salmo 59. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Salmo 10, verso 7. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Salmo 59 e Salmo 36. Então parece que os exemplos do salmista foram absorvidos pelo apóstolo Paulo. O mundo é violento mesmo, queridos. O ímpio prospera. Não esperem nada diferente, não. É isso mesmo. Ao que tudo indica, Paulo também rasgou seu coração. E indignou-se com a maldade humana que assolava Israel sob o jugo romano. Aliás, a carta é para Roma, aos romanos. E tal qual houve com Moisés, Deus também não o repreendeu. Em face da sua indignação com o comportamento humano. Antes lhe deu entendimento para concluir que a justiça de Deus havia se manifestado sobre nós mediante a fé que há em Jesus Cristo. Paulo concluiu que Jesus é a nossa justiça. Isso é ótimo e é espetacular. Põe o próximo, querido. A conclusão de Paulo está na sequência. Depois que ele conclui que o coração do homem é mau e que não tem solução, ele chega à seguinte conclusão: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Então tem justiça. Parece que não tem, mas tem. A justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé, precisa crer. Com fé. Crer com fé. Em Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porém, são justificados gratuitamente, por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Parece que Deus não estava vendo. Mas ele foi paciente, ele foi tolerante. Mas aí em Cristo se manifestou a nossa justiça. Deus lançou sobre Jesus
toda a maldição dos nossos pecados, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo, o Deus justo, e também o justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo compreendeu. A nossa justiça vem por meio da fé e pela graça. É por causa da cruz de Cristo que podemos nos achegar a Deus. Não porque somos bons ou maus, mas pela graça maravilhosa. Assim, querido irmão, minha irmã, não haja timidamente quando se sentir injustiçado. Busque o socorro divino. Porque Jesus é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Está lá em Jeremias 23, verso 6. Rasgue seu coração diante do Senhor. Faça isso com liberdade, expondo com clamor e fé todas as suas aflições e indignações. Porque Jesus está sempre pronto a ouvir-nos, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Próximo, Edu. O salmista não perdeu o foco. Nunca. Ele não desistiu, ele buscou o Senhor. Ou seja, ele manteve o foco. Em outras palavras, isso significa dizer que temos que ser perseverantes. Lembram-se? No início do Salmo, o verso número 1, o clamor do salmista se indignava sobre a passividade de Deus. Onde está? Onde tu estás que não vê? Mas lá no verso 12, o clamor dele muda de direção. Ele diz: Senhor, fica perto de mim. Levanta-te, Senhor. 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão e não te esqueça dos humildes. Agora, o clamor busca consolo para o coração dele. Ele reconhece que o Todo-Poderoso pode se levantar. Ele pode se erguer, queridos. Ele pode fazer algo que ninguém pode fazer por nós. É aquela passagem do Pai. Eu sei que tu podes. Disse Jesus, posso mesmo. O salmista reconhece que Deus pode fazer algo por ele. E ele não tira o foco. Ele não vai buscar outros caminhos. Ele não procurou atalhos, soluções em outros lugares. Ele buscou solução no Senhor. Porque aqueles que mantêm o foco no Senhor, é como diz lá o salmista no Salmo 121.
Eis que olho para os montes e digo: de onde me virá o socorro? Resposta: o socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ferreira, eu tenho 15 minutos. Calma. Nós vimos na aula passada que eu dei sobre o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente nas nossas tribulações. Eu ouvi a reunião de oração desta semana, o pastor Ion fez uma reflexão sobre o Salmo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração, para que eu seja colocado acima da rocha mais alta. Aquele que habita no esconderijo do Senhor e descansa à sombra do Onipotente, diz: em ti confio. Igreja, Davi, o salmista, orienta-nos a nunca perdermos o nosso foco em Deus. Nós temos que confiar e perseverar. É no Senhor que nós encontramos livramento. O Senhor dá livramento para aquele que tem coração contrito. Daquele que não se orgulha, daquele que não se ufana. O clamor de alguém que reconhece a sua fraqueza e busca aquele que realmente é forte. O braço do Senhor é forte, não o nosso. Nós temos que entender que o poder de Deus e o seu grande amor são as figuras centrais da Bíblia e é a esperança para todo o povo de Deus. O poder e o amor. O povo de Deus não confia no seu braço. Ele não confia em carros de guerra, nem em arcos, nem flechas, mas ele confia em Deus. Certo? Acho que vai dar, hein, a lição 4. Lição 4. Confie somente em Deus, queridos. Os versos 17 e 18 dizem: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Agora ele parou de reclamar. Agora ele coloca a confiança dele em Deus. E o verso 17 diz: eu sei que tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirá. 18. Para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não infunda temor. O tio infundia temor, né? Muito, né? Mas aqui diz que o Senhor vai fazer justiça com o órfão, com o desamparado. Opa! Lembra, em retrospectiva, primeiro ele clamou com fé. Depois ele rasgou o coração dele com sinceridade diante do Senhor. Depois ele buscou confiantemente. E agora ele reconhece que o Senhor pode acudi-lo.
porque irá ouvir o desejo dos humildes. Irá fortalecer o coração. Viu? Fortalecerás também o coração. Porque começa aqui. O coração fica triste, irmã. É uma doença do corpo, alma e espírito. Confortou. Fortalece. Dá ânimo, dá força, dá vigor. Faz a gente se levantar. Porque Deus nos ergue, nos levanta. É isso. Obrigado, Marcos. O salmista reconhece a grandeza de Deus. O salmista celebra a glória do Senhor. Nós precisamos, todos os dias, nos lembrarmos quem Deus realmente é. E o salmista cantou isso no verso 16. Sabe quem Deus é? O Senhor é o Rei eterno. Ele é o Rei eterno da terra. Somem-se. As nações fogem dele. Esse é o Deus da Bíblia. Quando você lê o Salmo 78 de Asaf, leiam em casa, é maravilhoso. Ele faz uma retrospectiva de quem Deus é. É gigante o Salmo. Mas ele diz, sabe quem é Deus? Ele livrou o nosso povo. Ele ergueu as muralhas. Ele abriu o mar vermelho. Ele alimentou seu povo no deserto por 40 anos. E ele nos fez retornar para Israel. Porque as coisas deste mundo são passageiras, queridos. São temporais. E a alegria logo se dissipa. Ficamos sim alegres por algum tempo olhando para o mundo, mas não todo o tempo. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Isaías. Porque eles voam alto, como águias. Eles correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Isaías 40, 31. Porque, disse Esdras, o sacerdote, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Está lá em Neemias, capítulo 8, verso 10. Os que confiam no Senhor desfrutam da providência, porque confiam num Deus que é juiz, o justo juiz. Confiam num Deus que ouve, que fortalece aquele que está aflito, porque sim, podemos estar abatidos, mas jamais vencidos. Opa, já estão me avisando, falta 3 minutos. Porque o Senhor, nós sabemos quem é, né? É aquele que andou na via crucis. Ele passou por sofrimentos inigualáveis. E ele conhece as nossas aflições. Põe o 5. Deus nos dá livramento sempre, queridos. Para explicar o que é o livramento de Deus, o salmista, ele utiliza-se de um reforço negativo. Ele explica algo por meio de exemplos errados para nos ensinar.
Sabe por quê? Porque o ímpio acha que Deus não está vendo ele. Que Deus não está nem aí. Então vivamos na iniquidade. É assim que ele pensa. Vivamos, comamos, bebamos, porque não há Deus. Então, como não há Deus, não haverá julgamento. E como não haverá julgamento, eu vivo de maneira soberba. O verso 2 diz que ele é arrogante e perseguidor. O 3, perverso e blasfemador. O 4 diz que ele é soberbo. O 5 diz que ele é próspero e ridiculariza a todos. O 6 diz que ele nunca é abalado. O 7 diz que a boca dele é cheia de enganos e maldição. E o 8 diz que o ímpio gosta de trucidar inocentes. São as mesmas atitudes de Satanás. Ele age como Satanás. Ele é mentiroso, homicida e enganador. Entenderam? Ele tem a sensação que Deus o abandonou. E então, sigamos. Mas não se enganem. Deus tudo observa. E Deus se atenta para o trabalho e para a dor do justo. 16, 17 e 18. O salmista nos lembra disso, diz que ele é Senhor dos órfãos, das viúvas, e que socorre os necessitados, e que irá destruir os ímpios. Senhor, quebra-lhes os braços. Deus ainda nos fortalece o coração, a mente e os pensamentos para que não nos tornemos incrédulos. E Deus e o salmista sabe diferenciar o que é o reino da terra e o reino do céu. A terra é isso mesmo, terror, mas o reino do céu é dirigido pelo Senhor.